Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Vamos aguardar as pessoas entrarem na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa noite. Estamos aqui em mais uma live no Japão aqui. E eu creio que hoje vai ser muito bom, vai ser de muito aprendizado, de grande valia para todos nós. Talvez você esteja entrando aí perguntando assim, o que é isso, ser assertivo? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é tão importante nós aprendermos sobre a assertividade, sobre como sermos assertivos na nossa vida. É uma ferramenta muito maravilhosa para a minha vida e para a sua vida na esfera do trabalho, dos relacionamentos, seja família, seja trabalho, seja escola, qualquer lugar. Bom dia, Isabel. Bom dia, Elisângela. Vou pedir para você que está entrando agora, compartilha. Tem uma ferramenta abaixo aí de onde você está falando no seu celular. Compartilhar. Seja um compartilhador dessa live. Alcance pessoas, porque certamente pessoas precisam ouvir, pessoas precisam aprender sobre a assertividade. E eu quero que você seja essa extensão na vida das pessoas, né, para alcançar o máximo de pessoas. Eu estou aqui também, estou entrando e vou compartilhar na minha página do Facebook e muitas pessoas estarão sendo alcançadas através dessa ferramenta. Eu acredito que é muito importante, tanto para você quanto para outras pessoas. Talvez você lembre de algumas, fulaninho precisa ouvir isso, né? Eu preciso ouvir isso. Então, seja esse compartilhador. Seja essa pessoa que vai alcançar outras pessoas através dessa ferramenta. E é muito bom, né, estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com você um pouco do conhecimento acerca da assertividade. E eu quero que você também seja essa pessoa na vida de outros, né, compartilhando. Quero que você esteja aí falando da onde você está. A Jennifer está falando que está falando do Brasil. Seja bem-vinda, Jennifer. Carla, Gláucia, Thelma, Rose, muito bem-vindas à nossa live. Você que ainda não se identificou, né? Neia também, bom dia, Neia. Sejam muito bem-vindos. Você que está entrando agora, não deixa de compartilhar a nossa live e interaja comigo. Fale de onde você está falando, para dar um alô aí para sua cidade, para você, né? E esteja conosco, né, durante toda essa live. É muito importante você ouvir o que eu vou falar hoje. Isabel Maru diz que é do Japão. Toyohashi, bem-vinda. Mogi das Cruzes, Thelma, bem-vinda, Thelma. Meu esposo, bom dia, amor. Bem-vindo também. Rika Inazawa, no Japão. Bem-vinda também. José Nagoya, bem-vindo, José Carlos. Bom dia, boa noite aí, né? Que bom, sejam muito bem-vindos à nossa live. E eu quero compartilhar com você coisas muito preciosas essa manhã, que vai te ajudar bastante, né, como ferramenta para a sua vida, para o seu trabalho, para as suas relações familiares, relações de amizade. Então, até relacionamento, né, de casamento, noivado, namoro, isso vai ser muito importante para você. Sampa na área, Maurílio. Bem-vindo, Maurílio. Sampa na área. Eu sou de São Paulo também, mas eu sou de Mongaguá. Eu estou no litoral. Estou aqui no litoral. E bem-vindos todos vocês. Pessoas também de Mongaguá estão entrando. Itanhaém. Muito bem-vindos. Quero pedir para você, vai lá embaixo, compartilhar. Compartilha. Vai estar na sua página, né, do Facebook. Muitas pessoas talvez não consigam assistir agora, mas quem sabe, né, depois, em outro momento, assistam. Thaís está falando que é de Kanishi, Gifuken, Japão. Bem-vinda, Thaís. Minha mãe também está por aí. Alguém está falando aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Silene, bom dia, minha ótima terça-feira para você também. Cleide também está entrando.
Gente, estou muito feliz por você estar aqui. Preto tá falando, Preto JJ, né? Ina Nagano, bem-vindo também. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Gente, é muito bom estar falando sobre esse tema, é um tema muito importante para a minha vida e para a sua vida. Muitas pessoas não sabem o que é assertividade, mas hoje eu quero te falar um pouquinho sobre o que é ser assertivo, para você poder entender e poder usar essa ferramenta. Semana passada falamos sobre autoestima, como desenvolver a autoestima, como é importante você entender quem você é, você olhar para dentro de você e você realmente entender o seu valor. Porque muitas pessoas têm dificuldades de olhar para si e de se ver de forma diferente. Sempre se vê de forma negativa, sempre se coloca nessa depressia, né? Por talvez ter ouvido tantas palavras, né, depreciativas na vida e acaba que internaliza na sua infância, na sua adolescência e leva para toda a sua vida e todas as coisas que faz, parece que nada dá certo porque você não acredita em si mesmo. E eu quero te falar, né, como falei da semana passada, quem perdeu, procura lá o vídeo, assiste um pouquinho. É importantíssimo você acreditar no seu potencial, acreditar realmente que você não é alguém que só tem defeitos. Temos defeitos, sim, quero dizer para você que você tem defeito, eu tenho defeito. Mas nós não podemos potencializar esses defeitos, precisamos melhorá-los, aprimorá-los, para que possamos realmente melhorar cada vez mais. Mas eu quero te dizer que a assertividade também faz parte de um processo. Estou ajeitando aqui o celular para poder olhar, né, os comentários. Oi, Sandra, paz. Então, gente, nós precisamos entender sobre a assertividade, né, sobre como ser assertivo. E ser assertivo, quero começar logo falando sobre isso. Ser assertivo é uma conquista do eu, do meu eu. Eu tenho que me firmar como Patrícia, de quem eu sou, das minhas potencialidades, né? Primeiramente, eu preciso me firmar para depois me firmar para outra pessoa, para depois me posicionar, para depois poder firmar no meu relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja de qualquer outra coisa. Não é verdade? Ser assertivo também é olhar para dentro de si, porque tem muitas pessoas que ficam se cobrando tanto porque acreditam que tem que ser perfeitas em tudo. Eu acredito que acontece muito isso também no Japão, né? Pessoas querem despontar em trabalhos, querem despontar, né, no serviço, em alguma coisa que está fazendo e acaba que se exige demais, né? E exige perfeição de si. E eu quero te falar que nós precisamos nos perdoar porque nós não somos perfeitos. Eu preciso me perdoar porque eu não sou perfeita. Você precisa se perdoar porque você não é perfeito. Temos falhas, vamos falhar em algum momento e precisamos entender que quando nós falhamos, quando nós erramos, nós precisamos nos perdoar por isso e absorver o aprendizado naquele momento. O que eu posso aprender naquele momento de erro? Né? O que eu posso tirar daquilo, né? Extrair daquilo o melhor. Porque até nas nossas fases, nos nossos erros, nós podemos extrair o nosso melhor. Então, gente, deixa eu te falar uma historinha muito interessante. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. Seja assertivo. Muito bom. Quero te dizer que aquela pessoa que tem dificuldade, eu vou fazer um testezinho rápido aqui com você, vou fazer umas perguntas para saber realmente se você tem algum problema na questão da assertividade, né? E eu quero contar uma fábula sobre a mala de viagem. E talvez você se identifique com essa fábula, com esse conto. Conta-se que um homem caminhava, vacilante pela estrada, levando uma pedra numa das suas mãos e um tijolo na outra. Nas costas, carregava um saco de terra e em volta do peito trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça, equilibrava uma abóbora pesada. Pelo caminho encontrou um transeunte, uma pessoa que estava, né, passando, que lhe perguntou: cansado, viajante, por que você carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava. Então, ele jogou a pedra fora e se sentiu muito melhor. Em seguida veio outro transeunte, outra pessoa que estava passando,
que lhe perguntou: diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Lembra que ele estava carregando a abóbora na cabeça? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que eu estava carregando, fazendo comigo mesmo. Então ele jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transeuntes foram avisando a respeito de suas cargas desnecessárias. E ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Olha que legal essa história. Quero te fazer uma pergunta. O problema desse homem era porque ele estava carregando uma abóbora, uma pedra, ou seja lá o que for? Não. O problema não era esse. O problema é que ele estava carregando coisas desnecessárias. E com minha vida e com sua vida não é diferente. Nós carregamos cargas desnecessárias. Pedras, né? Abóboras. O que é que você tem carregado que é desnecessário para a sua vida? Talvez sejam pensamentos negativos. Como eu falei sobre a questão da autoestima, você pensar de você mesmo coisas que são desnecessárias. Talvez sejam culpas. Você se culpa tanto porque alguma coisa aconteceu de errado e você traz para você essa culpa. Ou culpa de outras pessoas. Porque aconteceu isso e a culpa todinha daquela pessoa, naquele momento, né, daquela situação é minha, ou então é daquela pessoa. Você se prende a essa culpa. Ou talvez a autopiedade, o vitimismo. Porque nunca vai dar certo. Porque eu nunca vou conseguir. Porque eu sou um coitado, sou uma coitada. Sabe? Às vezes é acreditar que não existe saída para algum problema. Você sempre olha e você diz assim: não vai conseguir resolver. É muito difícil. Concorda comigo? Quantas e quantas pessoas levam coisas assim? Né? Priscila, bem-vinda. Débora, também bem-vinda. Um beijo, Priscila. Angela está falando verdade. É como, às vezes, é tão difícil deixar o desnecessário. É verdade. Às vezes temos dificuldade. E aí que entra a ferramenta da assertividade. Nós temos dificuldade de deixar para trás. Nós temos dificuldade de deixar essas bagagens, essas cargas desnecessárias na nossa vida. Né? Ela está falando aqui, nos acostumamos ao desnecessário. É verdade. Você acaba se acostumando a levar. Mas chega um momento que você está cansado. Lembra que o viajante, ele vai deixando as cargas, e chega um momento que ele diz assim: nossa, tô me sentindo livre. Tô me sentindo leve. E é assim que nós precisamos nos sentir. E a assertividade, ela vem para trabalhar isso na nossa vida. É o ingrediente para os nossos relacionamentos saudáveis. Você sabia disso? Relacionamentos saudáveis têm que ter o ingrediente da assertividade na minha vida e na vida do outro. Deixa eu te fazer um teste rapidinho, tá? Você é do tipo que tem dificuldade de dizer não? Eu não gosto de negar nada a ninguém, eu não gosto de dizer não às pessoas, eu sempre estou fazendo, e eu quero agora entrar com uma fala, eu sempre estou levando carga desnecessária, porque eu não consigo dizer não. Ou fica quieto, sempre concorda com o que a outra pessoa está falando, porque você prefere não gerar polêmica. Não vou gerar polêmica, não vou entrar em embate, e não arrumar confusão com aquela pessoa. Oi, Andréia, bom dia. Renato está falando assim: eu aprendi a dizer não, muito importante, é verdade. E eu também quero falar sobre essa importância, né, esse lado que a gente chama na psicologia de passividade. Mas também tem o outro lado, o lado agressivo. Porque tem pessoas que aprendem começam a aprender a dizer não, mas muitas vezes, não é o seu caso, Renato, tenho certeza, mas muitas vezes é alguém que diz não de forma grosseira. E tudo, eu costumo dizer para muitas pessoas, tudo nós podemos dizer, tudo nós podemos comunicar, mas existe a forma também de comunicar. Entende? Rosana está falando assim: eu sou assim, mas aprendendo a dizer não. Exatamente. A passividade. Muita gente é passivo
tem muita dificuldade, mas às vezes quando entende que chega um limite que não dá mais para não dizer não, começa a aprender a dizer não, e é importante isso, né? Rosana tá falando verdade. Oi, Mica, bem-vinda! Então, gente, tem outro tipo de perfil também que eu quero aqui perguntar. Você é do tipo de pessoa que bate e depois pede desculpa? Você é o tipo de pessoa que tem mais facilidade de criticar do que elogiar? Ou você é o tipo de pessoa que não tem paciência de ouvir e não desiste até que todas as pessoas concordem com você? Você vence pela insistência. Então, se você respondeu sim a alguma pergunta acima que eu fiz, você realmente precisa refletir sobre alguns comportamentos que você está tendo que está te prejudicando. Como o Renato falou, eu aprendi a dizer não. Que bom, Renato, que você, Renato Brandão, aprendeu a dizer não. Como é importante isso. Como é importante comunicar quando você não concorda, quando você realmente acredita que aquilo não é, né? E consegue emitir o seu ponto de vista numa conversa. É importante você entender que você precisa fazer isso. O que é que a assertividade produz na minha vida e na sua vida? É importante compartilhar isso, porque a assertividade ela vai produzir relacionamentos maduros, relações maduras e produtivas. Não é um relacionamento de dependência, porque tem pessoas que são muito dependentes do que o outro pensa, do que o outro acha, do que o outro tem que dizer, né? Eu preciso da opinião de fulano, de ciclano, porque eu preciso saber para poder ter a minha decisão. Não é que você não vai consultar, né? É muito sábio quando você vai tomar uma decisão de vender uma casa, por exemplo, de comprar um imóvel, vender um carro, você ter opiniões, o que é que você acha, o que é que você acredita, o que é que você pensa, pessoas de confiança, pessoas que você olha e que te inspiram nessa área, sabe? Mas você tem que ter a sua opinião, você tem que ter aquilo que você acha, acredita, formado dentro de você. Não é que você vai ignorar. Não é que você vai ser uma pessoa soberba e nunca vai ouvir nada do que as pessoas dizem. Mas você aprender a ouvir. E aprender a usar aquilo para a sua decisão. Tomando a sua responsabilidade. Tomando para si a responsabilidade das atitudes corretas, das atitudes maduras. Então, a assertividade, ela vai produzir isso. Relacionamentos com família, com amigos, relacionamentos de negociações, sabe? Compra e venda, banco, coisas de banco, porque tem pessoas que vão para o banco e a pessoa diz assim, olha, tem um serviço, uma tarifa tal que você precisa, né? Assim, que eu vou colocar aqui para você. E você tem vergonha, né, de dizer assim, não quero. Sendo que você tem direito de dizer que você não quer aquele serviço, aquele produto. E você deixa passar, adquire aquele serviço sem querer adquirir, porque você simplesmente não conseguiu dizer não para a pessoa do banco. A mesma coisa são em negociações. Compra e venda, você vai vender alguma coisa, você vai comprar, e a pessoa diz assim, olha, eu compro por tanto, e você tem vergonha de dizer não. Tem gente que tem essa dificuldade. Eu conheço pessoas que eu atendi e atendo até hoje, às vezes apresentam em algum momento de algum relacionamento essa dificuldade. Pensa mais no outro do que em si. E eu não estou aqui fazendo uma analogia a ser egoísta, porque nós precisamos ser empáticos e a assertividade também tem essa ferramenta da empatia. E aí a pessoa vai e não consegue emitir, né, comunicar aquilo que está no coração, aquilo que está no pensamento, e acaba tendo que engolir sapos, tendo que engolir coisas desnecessárias. Deixa eu ver aqui o que estão compartilhando. Miriam, eu também aprendi a dizer não. Que bom, Miriam, parabéns para você. Renato diz assim, sempre com gentileza, isso, Renato, deixando claro que não faz bem para mim.
certo? Exatamente. Desse jeito, Renato. Falar sem ser grosseiro, grosseira, emitir o que está no seu coração, na sua mente, para não te fazer mal, para não te prejudicar. Mauro está falando assim: oi, Mauro, as pessoas querem vir passear na minha casa, eu sempre dizia não, mas estou mudando. Inclusive eu, né, Mauro? Mauro, tô entendendo, viu? Não é assim. Ângela, teve um tempo em minha vida que eu achava que dizer não era ser má, ou iria me tirar amigos. Daí eu dizia sim, mesmo que não fosse tão bom para mim. Pois é, interessante, né? Você acaba que se anula o que você, por exemplo, você tá com um compromisso seríssimo, mas você tem que dizer sim, porque o que a pessoa vai pensar? O que fulano vai pensar de mim? Você tem que comunicar, né? Às vezes até você tá num lugar e você, por exemplo, tá num restaurante, né? E você vai comer com amigos, e você tem dificuldade de, tipo assim, pessoal, vamos lá para a conta, vamos fechar aqui a conta, e você acaba que toma para si, né, aquela conta porque você tem vergonha. E não, na verdade, todo mundo está ali comendo, usufruindo da comida, porque que só você tem que pagar, só você tem que levar a conta toda. Não é verdade? Existem pessoas que não têm facilidade em falar, em comunicar, né? Por isso. Vamos lá. Angela falou assim: trabalhei bastante essa questão e quando consegui dizer o primeiro não foi uma sensação libertadora. Exatamente. Quando você consegue comunicar, você fica como esse homem da fábula. Você se sente livre, porque você conseguiu falar, você conseguiu comunicar. Então, olha, eu preciso resolver coisas esse final de semana, não vai dar para eu receber você, infelizmente, mas vamos marcar outro momento. Vamos marcar outro horário, vamos marcar outro dia. Será um prazer receber você, sabe? É a forma de comunicar, é a forma de falar. Gabriela tá falando assim: oi, Gabi, eu ainda tenho dificuldade em dizer não. E realmente me traz muitas coisas desnecessárias. Exatamente, o dizer não é algo que traz muitas coisas desnecessárias para a nossa vida. Ou você não deixar a outra pessoa também comunicar. Às vezes você é o tipo de pessoa que você não consegue deixar a outra pessoa falar, porque você já fala, você já quer resolver pela outra pessoa, quando a pessoa precisa falar. Sabe, você que tem essa facilidade de comunicação, mas que você não deixa a outra pessoa falar, pergunta a outra pessoa: e aí, fulano, o que você acha sobre esse passeio, sobre essa situação? O que está no teu coração? Então você precisa perguntar, você precisa ter esse cuidado de perguntar. Cleide está dizendo assim: eu precisei falar não muitas vezes e não consigo. Então, Cleide, você vai ter esse desafio. Eu quero te desafiar a você, em algum dado momento que precise dizer não, e você vai me dizer qual foi a sensação que você teve. Se foi libertadora, como Ângela disse que aconteceu na primeira vez dela. Se foi como a desse homem da fábula que eu acabei de contar, né? Que estava levando cargas desnecessárias. Priscila está falando assim: é complicado mesmo, eu sofria com essa dificuldade e tenho aprendido, procurado falar de uma forma que não deixe ninguém chateado. Exatamente. A forma de comunicar faz toda a diferença, Priscila. Toda a diferença. Se você consegue comunicar, dizer assim: olha, então, não vai dar para mim, então, para mim vai ser complicado e tal, mas vamos ver outra oportunidade, ou então eu não quero fazer isso. Eu não quero me dispor a isso porque para mim não faz sentido, sabe? Você dizer, você comunicar, é importante isso. Débora está falando assim: preciso ser mais cautelosa no tom das respostas. Muitas vezes acabo sendo grosseira na hora de dizer não. Então, é a forma de falar, né, que a gente está falando aqui. Porque as pessoas às vezes confundem que a assertividade, assertividade a pessoa diz tudo que quer na cara, do jeito que quer, da forma que quer. Não é assim, gente. Não é. O assertivo, ele tem amadurecido até a forma de falar. Uma pessoa que desenvolve a assertividade, ela vai saber comunicar, ela vai desenvolver essa arte da comunicação. Então, outro ponto muito importante que eu queria falar: a relação de interdependência. Tem pessoas que dizem assim: porque eu sou assertiva, eu não dependo de ninguém. Porque eu sou uma pessoa que consigo resolver as coisas sozinha, sou independente. Gente, não tem problema você ser independente e você conseguir resolver as coisas sozinhas.
Mas eu quero te falar algo. Na nossa vida e nos nossos relacionamentos, nós precisamos ter um relacionamento maduro. E esse relacionamento maduro não é um relacionamento de independência. Não vou precisar de ninguém, muito obrigado. Que se exploda outras pessoas. Não, não é isso, certo? É um relacionamento de interdependência. Você chegar a esse nível de relacionamento e você entender que a interdependência é uma hora você vai ser independente, você não vai precisar de respostas, de opiniões das pessoas, porque você já amadureceu isso em você e você sabe que você consegue desenvolver isso. Mas vai ter momentos que você vai depender, que você vai precisar de uma opinião e que você vai aprender a ouvir, você vai aprender a ponderar, sabe? Absorver aquilo que você precisa absorver e jogar fora o que precisa jogar fora. Isso é relacionamento de interdependência. Uma hora você vai depender, você vai precisar do outro. Outra hora você não vai precisar. E não é um relacionamento descartável, mas é um relacionamento saudável. Você sabe a hora de cada coisa e de cada lugar devido que cada coisa tem na vida e no relacionamento. Tá certo? Tem uma pessoa falando aqui, né? Priscila, Débora, já li. Ok. Vamos lá. Ser assertivo também é ter humildade. Certo? Você tem humildade no seu coração, na sua vida. Flexibilidade. Firmeza. Envolvimento. Não é uma pessoa egoísta. É uma pessoa empática. Você vai pensar no outro também. E sem rigidez, uma pessoa totalmente rígida, que tem que ser assim. E não é. Muitas vezes nós precisamos usar da flexibilidade para poder ter um relacionamento saudável com outra pessoa. E sem manipulação. Porque tem pessoas que usam da ferramenta da manipulação para poder ter aquela pessoa pensando do seu modo, agindo da forma que você quer. E, na verdade, não é assim que as coisas devem funcionar para a sua vida e para a minha vida, para que haja algo saudável em você, para que haja o relacionamento saudável de você com a outra pessoa, certo? Ser assertivo é ser alguém firme, é ser alguém consolidado, alguém que declara com firmeza. Eu vou declarar o meu não, eu vou declarar a minha opinião com firmeza, não é com agressividade e nem com passividade, porque o agressivo, ele vai estourar e vai magoar. Ele vai estourar e ele vai trazer danos para o relacionamento dele. Às vezes, uma palavra dura e uma palavra usada de forma errada e equivocada machuca muito mais do que você bater. Concorda comigo? Muitas vezes é assim. Mas o agressivo, ele também precisa trazer o equilíbrio para ser alguém assertivo e comunicar da forma correta. Tem pessoas compartilhando aqui. Rosana está falando, eu já passei de ouvir as pessoas e tentar conversar. Mas a pessoa não escuta e no final eu tenho que falar que não quero ouvir. Tudo bem, então não tem como conversar e falam, então vamos terminar aqui. Exatamente. Né? Você começa a conversar com alguém e se essa pessoa ela não é assertiva, não consegue ter flexibilidade, é muito rígida, você pode acabar a conversa, olha, vamos terminar por aqui, porque você vai se magoar, eu vou me magoar, então é importante a gente terminar aqui para a gente poder manter o nosso relacionamento. Né? Mas no momento certo você precisa desenvolver a assertividade na sua vida. Você precisa aprender a ouvir. É importante para você, porque as pessoas não vão querer conversar com você, porque você não consegue ouvir, você só consegue falar. Então, você pode falar, é como eu estou falando, todas as coisas a gente pode falar, mas a gente precisa saber como falar. Concorda comigo, não é verdade? Então, vamos lá. Uma pessoa assertiva, um relacionamento assertivo, alguém que consegue trazer a assertividade para a sua vida, produz uma comunicação de ganho e ganho. Eu só vou ganhar. Você também só vai ganhar. Ninguém vai perder aqui, certo? Você não vai perder, nem eu vou perder, porque nós vamos saber lidar com isso, porque nós somos pessoas maduras nesse relacionamento. Meu esposo está falando assim, podemos dizer sempre tudo o que pensamos às pessoas, desde que seja de maneira certa. Exatamente, amor. Aquilo que eu falei há uns minutos atrás. A maneira correta de falar. A maneira certa de comunicar
faz toda a diferença na minha vida e na sua vida e nos nossos relacionamentos. Então eu estava falando, né, sobre alguém que é passivo, alguém que é assertivo e alguém que é agressivo. Então o assertivo ele vem como um equilíbrio e como um amadurecimento. Todos nós precisamos amadurecer e termos esse tipo de relacionamento de assertividade. Ah, eu não consigo. Você precisa se expor e precisa tentar. Começa nas pequenas coisas. Dentro de casa, com sua família, você vai começando a desenvolver essa assertividade. Você vai desenvolvendo, quando você vai conversando, senta para tomar um café com a sua família, e você vai conversar com a sua família a respeito de algum assunto que seja delicado. Por exemplo, você tem que começar a trabalhar a assertividade. Então, uma pessoa passiva, eu conheço pessoas passivas que elas não conseguem dizer nada, né? Comunicar nada, ela simplesmente se cala e chega um momento que a pessoa adoece. Eu peguei pessoas para atender que elas adoeceram porque elas diziam assim, gente, Patrícia, eu não consigo falar. A pessoa, né, por exemplo, minha mãe ou meu esposo, simplesmente manda e eu não consigo dizer. Eu não consigo falar aquilo que está no meu coração, que eu estou pensando, que eu estou... E a pessoa adoece, a pessoa começa a ter transtornos, como ansiedade, como transtornos depressivos, fobias, entende? Isso vai acumulando, isso vai somatizando na pessoa e acaba culminando em alguma doença. Então, a pessoa passiva precisa trabalhar a assertividade. A pessoa agressiva também precisa trabalhar a assertividade também. Entender que você precisa diminuir aí a rigidez, ter mais flexibilidade na forma de falar, na forma de comunicar e ouvir a outra pessoa também. Concorda comigo? Vamos ver aqui. Ah, Nilza, pastora Nilza, tudo bem, pastora? Ok. Eu já li aqui os comentários, né? Gente, compartilha aí, vamos compartilhar, né, sobre aquilo que você vive ou aquilo que você já passou em algum momento, pra gente poder estar aqui. Ó, Rosana tá falando. Eu era assim, por isso agora tenho problemas de saúde, como ansiedade e pânico, mas o pânico tá bem melhor. Exatamente, porque quando você não consegue, você vai acumulando, né? É como a fábula que eu compartilhei. Você vai acumulando cargas desnecessárias. E muitas vezes, pessoas passivas, elas se culpam muito. Dizem assim, não, porque a culpa foi minha. A culpa é minha porque eu não consigo fazer isso ou aquilo, entende? E a gente precisa trabalhar, né? Você que é uma pessoa que se identifica como alguém passivo, que não consegue dizer não, que não consegue emitir o seu pensamento, a sua forma de pensar numa conversa, né? Por favor, vamos trabalhar a assertividade, né? A assertividade também produz uma postura ética, né? De quê? De não passar por cima de ninguém, tá? E é isso que eu trago à sua memória, né? Ao seu entendimento, que não é algo agressivo, que não é algo de orgulho, de soberba, mas é algo, né, que você adquire para a sua vida, porque você aprende a ouvir, você aprende a comunicar, a falar o que está no teu coração, o que está no teu pensamento, sem machucar ninguém. Você apenas consegue falar e consegue falar da melhor forma possível. Produz também, através da atitude, né, de assertividade, solução para conflitos. Alguém que traz pacificação para talvez um momento de discussão, né, na família ou no ambiente de trabalho ou com amigos, né, de forma ética, guardados pela ética, entende? Miriam tá falando muito, acho que é muito bom, né, esse assunto. Que bom, Miriam, que você tá gostando. Vamos lá, gente, vamos compartilhar. Olha só, o comportamento assertivo é um comportamento ativo, certo? Você vai ser ativo, você vai falar, você vai comunicar, você vai dizer a respeito daquilo que você precisa dizer, sem se prejudicar, porque você não vai acumular aquilo. E você vai também comunicar a outra pessoa, e vai ser importante a pessoa saber o que está na tua cabeça, o que está no teu coração. Concorda comigo? Então, você precisa aprender a ter essa pessoa ativa, ter a comunicação ativa, direta e honesta, sendo sincero,
sendo sincera sobre aquilo que está na tua cabeça, que está passando dentro de você, né? Transmitindo uma impressão de autorrespeito. Você se autorrespeita porque você está falando, certo? Se você consegue falar, você está se autorrespeitando. Lembra que eu falei do início sobre a conquista do eu? Você conquista porque você consegue se firmar em você. Quando você fala, você se firma em você, perante você mesmo. E, consequentemente, você se perdoa porque você não é perfeito. Você acaba que entende que você vai falhar em algum momento e tudo bem se você falhar e você vai se perdoar por isso. E também vai perdoar o outro, né? Porque você entende que você é maduro, você desenvolveu essa maturidade. Vamos lá, gente, ó, você que está entrando agora na live, compartilha, seja um compartilhador, tá? Vai lá, clica embaixo no compartilhar, a palavrinha compartilhar lá embaixo, e seja esse compartilhador. Outras pessoas talvez não assistam agora, mas talvez, provavelmente, consigam assistir depois, ok? Vamos lá. O comportamento assertivo, ele é um comportamento honesto. Você usa da honestidade. Você vai falar aquilo que você pensa, porque você é honesto consigo e com o outro. Porque não usa também de artimanhas. Você não vai usar de artimanhas, de manipulações, para você exercer a influência que você tem. Quando você emite aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, você está sendo um influenciador também. Você começa a sair da passividade para ser esse influenciador, para emitir o que você pensa. E muitas vezes é tão importante o que você está pensando, é tão relevante. E você, às vezes, por causa da sua baixa autoestima, você acha que ninguém vai dar crédito a você. Quantas e quantas vezes você, é besteira o que eu estou pensando. Só que não é besteira, é algo relevante. Talvez não seja relevante para um, mas seja relevante para o outro. Vai ser importante o outro ouvir. Vai ser importante o outro participar do teu pensamento, daquilo que você pensa. Rosana está falando assim, ninguém é perfeito. Pois é, ninguém é perfeito. Então, a gente precisa se perdoar quando a gente não age na perfeição, concorda? Quando você erra, quando você falha em algum momento. Abraão Gustavo. Beijo, Abraão Gustavo. Eu já compartilhei, que bom. Obrigada, Rosana, por ter compartilhado. Vamos lá, o comportamento assertivo, ele vence pela influência, pela atenção, pela negociação, oferecendo ao outro o quê? Cooperação. A opção pela cooperação. Você vai oferecer ao outro a oportunidade de estar compartilhando com você de um pensamento, de aprendizados, de conhecimento. Sabe, eu vejo muitas pessoas que trabalham, eu atendo pessoas no Japão, do Japão, né, online, e elas compartilham muito sobre a dificuldade de relacionamento, muitas vezes, no trabalho com os japoneses, né? E até com brasileiros também, não é só com japonês, é com brasileiros também. Essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade porque às vezes apresenta, né, a questão da disputa, né? Quem é melhor, quem faz melhor. Às vezes você nem tá nessa disputa, mas a outra pessoa começa a disputar com você. E ela começa a ter uma atitude, às vezes, agressiva. E você, né, por reagir, você acaba entrando, né, nessa coisa de também reagir de forma agressiva. Eu quero te dizer algo. Trabalhe a assertividade em você, porque você vai reagir de forma ética, você vai reagir de forma assertiva e você só vai ganhar com isso. Você só vai ter ganhos. Lembra que eu falei que alguém assertivo é alguém que tem ganhos na comunicação. Você ganha e eu ganho. Ninguém vai perder. Então, trabalhe a assertividade em você, né? Aqui tá falando assim, Andréia, né? Ah, não, Débora. Deixa eu ver, Débora. Acho tão importante falar o que a gente pensa, mas ao mesmo tempo tão difícil. A dificuldade, Débora, geralmente é porque você está na zona de passividade. Então, quando você experimenta, né, a questão
da assertividade, de você conversar, de você emitir, por mais que seja difícil, mas você vai falar. Aí você sente a sensação, como a Ângela falou, como eu falei no início, sobre a fábula de liberdade. Falei! Entendeu? Que bom que eu emiti o que eu estava pensando. Ai, que coisa boa! Que bom que eu coloquei para fora aquilo que eu estava sentindo, né? E isso vai para todas as esferas, como eu estava falando do trabalho, né? Das pessoas que trabalham aí em fábricas e tem tanto essa questão da competitividade, de se autoafirmar. Gente, você não precisa se autoafirmar sendo agressivo. Você não precisa se autoafirmar reagindo de forma agressiva. Se autoafirme acreditando no que você faz, acreditando naquilo que você tem potencial e sendo assertivo, ético, sem manipular, sem jogar sujo, sabe? Falando diretamente aquilo que você pensa, falando o que está na tua cabeça, o que você está sentindo, procurando teu chefe, dizendo, eu estou sentindo isso, isso e isso está sendo prejudicial, tanto para mim quanto para outra pessoa, entende? É importante você fazer isso. Ah, mas não adianta, mas você fez. Você teve atitude. Você teve a chance de emitir aquilo que estava aqui, ó, muitas vezes, engasgado. Vamos lá. Vejo que, em grandes decisões, sempre posso dizer o que eu vou pensar. Assim, tenho tempo de refletir e pensar numa justificativa para embasar minha resposta negativa, se for o caso. Mas nunca usar desse expediente para fugir. Tenho que dar o retorno. O outro está esperando por uma resposta. A Andréa está falando isso, tá? Devo isso ao outro por respeito e consideração. Exatamente. É pensar assim, eu devo ao outro o que eu estou pensando. Eu devo ao outro a minha opinião, aquilo que eu estou sentindo. Não é algo bobo, não é algo besta. Porque às vezes a gente acumula porque a gente acha que é algo bobo e algo besta, mas não é algo bobo nem algo besta. É algo relevante. A outra pessoa precisa saber como você está se sentindo. A outra, porque vai chegar um momento que você vai explodir. Né? Até o passivo também explode. Seja em doenças psicossomáticas, seja em atitudes. Então você precisa falar. Você precisa comunicar. Outra pessoa está falando aqui. Regina Ikegami. Muita dificuldade de convívio no trabalho. Nem é com japonês, e sim com brasileiros. Como eu falei, né? Às vezes é com japonês, né? Pessoas já, porque não entende, não tem paciência, porque eu não falo a língua, ou porque eu peço para falar devagar, né? Às vezes tem essa dificuldade. E às vezes não é japonês, é brasileiro, né? E aí que entra também muito mais a questão da comunicação e da assertividade nesse ponto aí. Sabe? Falar. Realmente falar. É libertador. Miriam tá falando assim, fazer isso é libertador. Exatamente. Rosana tá falando, no trabalho, muito difícil. Eu já passei por anos por um bullying, mas vi que ela não tem jeito e mudei meu modo de pensar e agora não dou muita atenção. Quando você muda a sua postura com relação à questão de bullying, né? Quando você muda a sua postura e você se torna alguém de atitude, né? Ativo, e não assim, recebendo a palavra que o outro está falando, mas de atitude. Não concordo, não é assim, me respeite, por favor, porque eu respeito você, certo? E ter essa atitude de ativo, de pessoa ativa, e de não aceitar, sabe? Porque a pessoa que está causando esse bullying, ela quer tirar a tua paz. Se ela vê que está tirando, ela vai continuar fazendo, né? Então seja maduro, sabe? Aprenda a lidar com isso. Aprenda a ser assertivo. Aprenda a se posicionar. Não de forma antiética, não de forma grosseira e nem de forma soberba, mas madura, sabe? É isso que a gente precisa aprender. E isso é desenvolver, certo? Não é uma coisa que é da noite para o dia. Eu vou desenvolvendo, como eu falei, comece com as pequenas coisas. Comece dentro de casa, comece com sua família, comece com os seus parentes, comece com seus amigos e vá estendendo isso para o seu ambiente de trabalho, para relacionamentos novos que você está fazendo. Vá trabalhando e você vai ver como você vai ter só ganhos, certo? Vamos lá.
atitudes que são basais, que são primordiais para uma pessoa ter a assertividade. Autoestima. Acredite no seu potencial. Acredite em você. Acredite naquilo que você pode fazer. Eu vejo também que pessoas, por exemplo, que trabalham no Japão, em fábricas, né? Serviço, sabe? É como se não quisesse dar o melhor naquilo que você pode dar o melhor e até se destacar, né? Por dar o melhor. Não se destacar para aparecer, mas se destacar porque você está dando o seu melhor. Porque você acredita na pequena coisa que você está fazendo, você acredita naquilo que você está fazendo. Então, comece nas pequenas coisas. A gente não precisa ter só grandes coisas para mostrar que sabe fazer. As pequenas coisas são importantíssimas, são cotidianas, são primordiais para a minha vida e para a sua vida. Então, não esqueça, sabe? É apertando um parafuso, é fazendo uma coisa pequena, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Seja assertivo, seja ativo, seja proativo, sabe? Acredite naquilo que você faz. Outra base para a assertividade, determinação. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Regina falou, adorei as respostas. Que bom que tá gostando. Desculpa. Janaína Rocha, sofro muito. Oi, Jana, bem-vinda. Sofro muito com isso, pois não consigo colocar para fora o que penso ou sinto. Então, Jana, você precisa trabalhar, né? Você, é como eu tô falando, comece das pequenas coisas. Nos seus relacionamentos, né? Em casa, com seus filhos, suas irmãs, sabe? Comece a trabalhar isso. Porque aí você vai começando em casa e vai aprimorando no ambiente de trabalho, com seus amigos, né, na igreja, seja lá onde for. Vai ser libertador, você vai ver. Miriam tá falando assim, ficar guardando o que sente acaba explodindo no momento errado. Exatamente. Você passa de passivo, você passa direto, você não vai nem pro assertivo. Você passa de passivo para o agressivo, que acontece muito isso, entendeu? E você tá na passividade, você acumula tanto que você vai para a agressividade. E isso é perigoso. Vamos lá. Vai só piorar as coisas. Só vai piorar as coisas e será interpretado de forma negativa. Exatamente. Entendeu? Então tem que trabalhar esse equilíbrio, essa forma de comunicar, né, o que você pensa, o que você sente e o que você está querendo dizer no momento. Tentei conversar. Ela só gritava e fazia de coitada. Aí não consegui tratar melhor as pessoas. Aí disse, não. Aí eu disse, então tá, fica na sua que eu fico na minha. Foi com uma chinesa. Então se foi a forma de cada uma, né, ela se colocar no lugar dela, né, porque você estava se defendendo, então foi a ferramenta, né? Se ela não quis ouvir, se ela foi agressiva, se ela foi, né, escandalosa, então, infelizmente, ela não conseguiu, ela não tem essa ferramenta da assertividade. Você busca ter, então, você faz aquilo que você... É como a gente fala, cada um dá o que tem, concorda comigo? Então, você foi tentando, né, conversar, não conseguiu, paciência, então, faça a sua parte, né? Seja ética, continue sendo ética, né? E ponto final. A pessoa não quer, fica aí que eu fico aqui. Não dá pra gente se relacionar. Então, tudo bem. Paciência, não é verdade, Rosana? Pastor Serginho, boa noite, a paz. Pastora, aqui bom dia, né? E aí, boa noite. A paz. Então, vamos lá. Abraão Gustavo, eu já fui muito explosivo. Às vezes explodo no meu trabalho. Eu me isolo como se estivesse me culpando. Tá vendo a culpa? A autoculpa? Porque também não é só a pessoa passiva, né? A pessoa agressiva também acaba se culpando porque, como falou, bate, né? Bate, fala, é agressivo e depois se culpa por aquela atitude, né? Por ter feito... Deixa eu tentar aqui abrir aqui que eu tô olhando aqui no outro celular. Por ter feito a pior coisa do mundo e fico mal por dias e não conto pra ninguém. Mas fico cantando, sorrindo ou trabalhando incontrolavelmente diante das pessoas até ficar sozinho de novo. Controlo isso com orações constantes. Então, Abraão, você precisa, né, trabalhar a assertividade.
sair do 80, né? Porque, entenda, eu tô falando aqui de um 8 e de um 80, tá? O ponto de equilíbrio, né, saudável, que traz saúde para os relacionamentos é o quê? E para você mesmo, não é só para os relacionamentos, não. Primeiro para você, certo? Para o seu bem-estar, para aquilo que você está sentindo. É o quê? A assertividade, é ser assertivo. Então você vai sair da zona da agressividade e vai tentar controlar isso, vai tentar ouvir, né? Mas vai tentar falar, comunicar de forma pacífica, de forma que você não vai ser agressivo, né? Para você se libertar daquilo que está aqui dentro de forma saudável, porque você não vai machucar o outro. Você não vai atingir o outro, né? E às vezes, aí você falou, né? Eu me arrependo, aí vou, me isolo, né? Aí fico arrependido, fico me culpando. Então isso não é saudável para você, concorda comigo? Então é importante, muito importante e muito libertador trabalhar isso em você, né? Outra coisa, determinação. Você, uma pessoa que busca ter assertividade tem que ser uma pessoa determinada. Uma pessoa que sabe o que quer, que tem foco, sabe o que eu quero nesse relacionamento, o que eu quero na minha vida, o que eu quero no meu trabalho, qual é o foco para o meu trabalho, qual é o foco para o meu ministério. Tem muitas pessoas aqui que são cristãs e trabalham também em igreja, ou tempo integral, ou voluntariamente. O que eu quero para o meu ministério? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu relacionamento? Como mãe, como esposa, namorada, noiva, seja lá o que for, noivo, namorado, esposo, o que eu quero? Qual é o foco que eu quero? Chegar aonde eu quero chegar? Como eu quero desenvolver? Eu quero um relacionamento saudável? Eu não quero um relacionamento de dependência, porque também vai para o lado da dependência emocional. Uma pessoa que não é assertiva, que se torna passiva, ela e também os agressivos, eles vão para a dependência emocional. Ele depende da palavra do outro, ele depende do relacionamento, né, para poder viver, para poder ter sentido a vida. E, na verdade, não se trata disso. É aquilo que eu falei, a interdependência. Né? Você tem que desenvolver a interdependência. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Sabe? Talvez essa chinesa, por exemplo, Rosana, essa chinesa, ela não consegue porque ela recebeu essa carga de agressividade, de agir da forma como ela agiu, né? De forma a fazer escândalo, né? Ela não sabe. Então, você perdoa, né? Você decide perdoar. Você decide entrar nessa zona de perdoar e de não culpar, entende? Para quê? Para ser libertador para você, entende? Então, essa forma de se colocar no lugar do outro é muito importante, né? Essa empatia, ter a empatia em tudo na nossa vida é muito importante. Mas, claro, quando você se coloca no lugar do outro, você não se coloca no lugar do outro só pensando no outro. Porque você também tem que pensar em você, como você está, como está as suas emoções, como está a sua mente diante do contexto, da situação que você tem vivido. Entende? Então isso precisa trazer, é como eu estou falando, trazer o equilíbrio, trazer a maturidade para a forma de agir. Cleide está falando assim, vamos seguir os bons empenhos de Deus. Comentário da minha mãe Terezinha Herculano. Muito bem, dona Terezinha, vamos seguir, né? Os bons empenhos, né? Aquilo que Deus nos ensina, é verdade. Vamos lá. Adaptabilidade. Eu ter essa ferramenta de adaptabilidade, por quê? Porque vai ter lugares que eu vou precisar me adaptar à forma como está sendo colocadas as coisas, conversado. É interessante que quando eu chego num ambiente, que não é um ambiente que eu estou acostumada, que eu estou me sinto assim à vontade de falar e tal, eu primeiro eu tento fazer a leitura do ambiente, né? Eu observo, eu faço a leitura e aos poucos vou me comunicando, aos poucos vou colocando aquilo que eu penso durante a conversa, né? Brinco, se eu me sentir à vontade de brincar. Então, assim, é uma coisa que você precisa se adaptar ao ambiente que você está. Sentir como são as pessoas, sentir como é que está aquele ambiente, se aquela pessoa vai conseguir ouvir você, né? E aí se você percebe que está difícil de ouvir, você comunica o que é necessário, o que é importante, entende? E vai tentando conquistar o seu espaço ali, se adaptando àquele espaço. Seja no ambiente de trabalho, no ambiente que você
está chegando e que você não tem amizade, né, com as pessoas e nem intimidade para dizer, entende? Para comunicar, enfim, vamos lá. Autocontrole, né, é uma base da assertividade. Abraão Gustavo, você está falando sobre a questão da agressividade, né? Eu vou trabalhar o meu autocontrole, eu vou tentar não ser agressivo. Eu vou usar a ferramenta da assertividade, né, na minha forma de falar, na minha forma de comunicar, né? Se precisar respirar, respira fundo, sabe? Eu vou respirar fundo aqui para poder tentar realmente trabalhar isso em mim. E comunica. Porque, como eu estou falando, você pode falar, mas existe a forma de falar, tá? O autocontrole é uma base da assertividade. Tolerância à frustração. Se frustrou, por exemplo, a situação de Rosana que compartilhou aqui da chinesa, se frustrou porque ela não respondeu da forma que você estava querendo no sentido de comunicação, então, olha, você fica no seu lugar, que eu fico no meu lugar, e a gente consegue aqui levar, né, nesse ambiente de trabalho, o nosso relacionamento. É a questão da tolerância. Estou frustrada porque ela não conseguiu se comunicar comigo. Tudo bem. Não depende de você, não é verdade? Se depende só da gente, ótimo, mas não depende. Tem o outro lado, né, que vai também envolver a resposta, a reação da outra pessoa. Então, quando você se frustrar, tenha tolerância. Eu me frustrei, eu errei, eu me equivoquei em tal pensamento, eu me equivoquei em tal situação. Então, tranquilo. Nada vai, né, morrer. Nada vai acabar, né? Tudo tem solução. E a sociabilidade, que é o quê? Você socializar, você ter, né, esse quesito de não se isolar, né, se socializar e se comunicar, né, ter relacionamento com as pessoas, né, saber lidar com as diferenças, né, porque nessa sociabilidade a gente acaba tendo que aprender a lidar com as diferenças um do outro. Então, para finalizar, 3 condições para ser assertivo: saber o que quer e aonde quer chegar, partir de um pensamento positivo, não é uma utopia de pensamento positivo, tipo assim, eu vou sempre pensar positivo, vou sempre pensar coisas utópicas, não. É entender, né, que são coisas reais, você vai lidar com aquele ambiente ali e é uma realidade ali, mas pensar positivo, pensar de forma positiva e ser proativo para atingir resultados, ok? Então, gente, terminamos nossa live. Eu quero agradecer a cada um que participou, a cada um que esteve aí comentando, curtindo, compartilhando, falando um pouquinho das suas experiências. Muito obrigada, porque é muito importante a gente conversar sobre isso. Quero te pedir algo. Eu tenho uma página, né, uma fanpage no Facebook chamada Psicóloga Patrícia Menezes. Curte lá. Eu tenho também Instagram profissional, que é psipatemenezes82, que tá aí também, acho que tá aí num comentáriozinho da live, né? @psipatemenezes82. Curte lá também, segue lá. Tem muitas coisas que eu compartilho lá também. Eu tô um pouquinho parada no Instagram, mas eu vou voltar ativa aí com tudo, né? Mas sempre tô colocando as coisas da live, né? Alguns assuntos pertinentes. Então, curte a minha página no Facebook e compartilha e segue no Instagram, tá bom? E compartilha essa live, você que não compartilhou. Então, próxima semana estaremos falando sobre famílias. Vou ter a participação do meu queridíssimo esposo, pra gente poder estar compartilhando um pouquinho sobre essa dinâmica familiar, né? Até também no contexto de pandemia. E é isso, gente. Obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês. E a gente se encontra próxima terça-feira, 10 horas Brasil, 22 horas Japão. Até lá. Deus abençoe sua vida.